Notícias da Igreja Católica. Segunda-feira, 6 de novembro de 2023, hoje é dia de São Nuno de Santa Maria, o grande santo condestável. Papa diz na oração mariana deste domingo, no Ângelus: a duplicidade do coração põe em risco a autenticidade do nosso testemunho. Reportagem de Mariângela Jaguraba, do Vatican News. O Papa Francisco rezou a oração mariana do Ângelus deste domingo, 5 de novembro, com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. No Evangelho deste domingo, Jesus fala a respeito dos escribas e fariseus, isto é, dos líderes religiosos do povo. Em relação a estas autoridades, Jesus usa palavras muito severas, porque dizem e não fazem, e fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros, disse Francisco no início de sua alocução. A seguir, o Papa se deteve nestes dois aspectos: a distância entre o dizer e o fazer e a primazia do exterior sobre o interior. A distância entre o dizer e o fazer. A estes mestres de Israel que pretendem ensinar aos outros a palavra de Deus e serem respeitados como autoridades do templo, Jesus contesta a duplicidade de suas vidas. Pregam uma coisa, mas depois vivem outra, disse ainda o Papa, lembrando que estas palavras de Jesus recordam a dos profetas, em particular de Isaías. Esse povo se aproxima de mim só com palavras, e somente com os lábios me glorifica, enquanto o seu coração está longe de mim. Este é o perigo sobre o qual devemos estar vigilantes: a duplicidade do coração. Nós também corremos esse perigo, essa duplicidade do coração que põe em risco a autenticidade do nosso testemunho e também a nossa credibilidade como pessoas e como cristãos. Segundo o Papa, devido à nossa fragilidade, todos experimentamos uma certa distância entre o dizer e o fazer, mas outra coisa, ao invés é ter um coração duplo, viver com um pé em dois sapatos, sem fazer disso um problema, especialmente quando somos chamados na vida, na sociedade ou na igreja, a desempenhar um papel de responsabilidade. Lembremos-nos disto. Não a duplicidade. Para um sacerdote, um agente pastoral, um político, um professor ou um pai, esta regra vale sempre. O que você diz, o que você prega aos outros, seja você primeiro a vivê-lo. Para sermos mestres críveis, devemos primeiro ser testemunhas críveis. A seguir, Francisco se deteve no segundo aspecto que surge como consequência, a primazia do exterior sobre o interior. Vivendo na duplicidade, os escribas e fariseus estão preocupados em ter que esconder a sua incoerência para salvar a sua reputação exterior. Na verdade, se as pessoas soubessem o que realmente há nos seus corações, ficariam envergonhados, perdendo toda a sua credibilidade. Então, eles fazem obras para parecerem justos, para salvar a face, como se diz, frisou o Papa. O truque é muito comum. Maquiam o rosto, maquiam a vida, maquiam o coração. Essas pessoas maquiadas não sabem como viver a verdade. E muitas vezes nós também temos essa tentação da duplicidade. Acolhendo esta advertência de Jesus, perguntemo-nos, disse Francisco: procuramos praticar o que pregamos ou vivemos na duplicidade? Dizemos uma coisa e fazemos outra? Estamos preocupados apenas em nos mostrar impecáveis por fora, maquiados, ou cuidamos da nossa vida interior com a sinceridade do coração? Dirijamo-nos à Santa Virgem Maria, ela que viveu com integridade e humildade de coração segundo a vontade de Deus, nos ajude a ser testemunhas críveis do Evangelho, concluiu o Papa. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco pede um cessar-fogo em Gaza. Estão matando o futuro das crianças. Reportagem de Mariângela Jaguraba, do Vatican News. Após a oração mariana do Ângelus deste domingo, o Papa Francisco fez um apelo por um cessar-fogo imediato entre Israel e Palestina. Continuo pensando na grave situação na Palestina e em Israel, onde tantas pessoas perderam a vida. Peço-lhes que parem, em nome de Deus, cessar fogo.
Espero que todos os caminhos sejam percorridos para evitar absolutamente uma ampliação do conflito, que os feridos possam ser socorridos e a ajuda chegue à população de Gaza, onde a situação humanitária é gravíssima, que os reféns sejam libertados imediatamente. Dentre eles também há muitas crianças, que elas voltem para suas famílias. Sim, pensemos nas crianças, em todas as crianças envolvidas nesta guerra, assim como na Ucrânia e em outros conflitos. Isso está matando o futuro delas. Rezemos para que se tenha a força de dizer basta. A seguir, o Papa manifestou a sua proximidade ao povo do Nepal, que sofre com o terremoto, bem como aos refugiados afegãos que encontraram refúgio no Paquistão, mas que agora já não sabem mais para onde ir. Rezo também pelas vítimas das tempestades e enchentes na Itália e em outros países, disse ainda Francisco. Por fim, o pontífice saudou os peregrinos da Itália e demais países e o comitê Deter a Guerra desejou a todos um bom domingo e pediu aos fiéis para não se esquecerem de rezar por ele. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco quer uma mudança de paradigma na teologia católica que tome como ponto de partida o envolvimento com a ciência, a cultura e a experiência vivida das pessoas no mundo contemporâneo. Citando a necessidade de lidar com profundas transformações culturais, o Papa apresentou sua visão para o futuro da teologia católica num moto próprio publicado na quarta-feira, 1º de outubro, intitulado Ad Theologiam Promovendam, ou Para Promover a Teologia. O documento revisa os estatutos da Pontifícia Academia de Teologia para torná-los mais adequados à missão que o nosso tempo impõe à teologia. Para Francisco, a teologia só pode desenvolver-se numa cultura de diálogo e encontro entre diferentes tradições e diferentes conhecimentos, entre diferentes confissões cristãs e diferentes religiões, envolvendo-se abertamente com todos, crentes e não crentes. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco conversou por telefone com o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que controla a faixa de Gaza desde 2007. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, disse que o Papa Francisco falou sobre a guerra na Terra Santa com o presidente Abbas na tarde deste dia 2 de novembro. Segundo a Wafa, a agência de notícias do Estado da Palestina, Mahmoud Abbas manifestou a sua gratidão ao Papa Francisco pelos seus esforços na busca pela paz na Terra Santa e no mundo. Notícias da Igreja Católica. O arcebispo de Natal, no Rio Grande do Norte, Dom João Santos Cardoso, publicou na sexta-feira, 3 de outubro, um decreto que institui normas de conduta para o trato com menores e adultos vulneráveis. Através do decreto, foi criada uma ouvidoria que será responsável por receber denúncias relacionadas ao abuso físico ou psicológico. O decreto foi publicado após uma reunião do arcebispo com a Comissão Arquidiocesana de Tutela para Menores e Adultos Vulneráveis na manhã de quarta-feira, 1º de outubro. O documento é baseado na carta apostólica Vos Estis Lux Mundi, escrita pelo Papa Francisco em 7 de maio de 2019, que trata dos procedimentos para prevenir e combater o fenômeno dos abusos sexuais dentro da Igreja. As normas contidas na carta foram expandidas e feitas permanentes em 25 de março de 2023, entrando em vigor em 30 de abril. Notícias da Igreja Católica. Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira foi nomeado na sexta-feira, 3 de outubro, pelo Papa Francisco bispo de Marajó, no Pará. A prelazia estava vacante desde janeiro deste ano, quando Dom Evaristo Pascoal Spengler foi nomeado bispo de Roraima. Dom José Ionilton era até agora bispo da prelazia de Itacoatiara, no Amazonas. Notícias da Igreja Católica. Por causa da 8ª bola de ouro conquistada por Lionel Messi, o Papa Francisco, compatriota do jogador, teve que enfrentar uma pergunta-chave entre os argentinos. Entre Messi ou Diego Armando Maradona, quem você prefere? O Papa surpreendeu com a sua escolha. Pelé. Aconteceu na segunda-feira, 30 de outubro, em Paris, na França, a cerimônia de entrega da bola de ouro, com a qual a revista France Football premia aquele que considera o melhor jogador de futebol do ano. O vencedor foi Lionel Messi, capitão da seleção campeã da Copa do Mundo do Catar 2022. Esta foi a 8ª vez que ele foi premiado. O Papa falou sobre isso em uma entrevista ao diretor do telejornal italiano TG1, Gianmarco Ciotti. Entre Messi e Maradona, quem você prefere? Perguntou o entrevistador. Para sua surpresa, o Papa argentino respondeu: acrescentarei um terceiro, Pelé.
São os 3 que eu acompanhei. Os 3 são ótimos, cada um com sua especialidade, disse o Papa sobre Pelé, Maradona e Messi. Com a colaboração do Vatican News e da agência ACI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.